Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre os sambaquis e os povos sambaquianos. Os sambaquis, como sabemos, são sítios de montículos artificiais formados por diversas camadas de sedimento, conchas e restos de animais. A palavra sambaqui tem origem tupi. Tamba significa concha e qui amontoado, ou seja, amontoado de conchas. Os sambaquis não são formações naturais, eles foram formados por mãos humanas. Durante certo período, acreditava-se que esses montes de sedimentos eram apenas lixeiras, ou seja, lugares onde se depositavam restos de alimentos e de outras coisas sem utilidade. Porém, essa perspectiva acabou mudando e hoje acredita-se que o sambaqui era muito mais do que uma simples lixeira. Os sambaquis eram a morada dos sambaquianos. Neles viviam, se alimentavam, dormiam e até mesmo sepultavam os mortos. Os sambaquis apresentam muitas camadas diferentes e com tamanhos muito variados. Os maiores apresentam cerca de 120 metros de largura e 60 de altura. Isso significa que diversas gerações viveram no mesmo local. Esses montes artificiais se destacam na paisagem principalmente em locais litorâneos, de planície, onde muitas vezes são até confundidos com montes naturais. O fato de estar elevado poderia ser algo estratégico, pois facilitaria a observação se houvesse algum animal ou humano por perto, facilitando também para a comunicação com outros grupos, outros sambaquis. São encontrados geralmente no litoral, próximos à praia ou ao lado de rios em regiões de mangue, lugares ricos em alimentos para os sambaquianos. Muitos sítios de sambaquis encontram-se hoje submersos, pois ficavam em regiões muito próximas ao mar, e que com a subida natural que os oceanos têm, acabaram sendo engolidos pela água. Os testes do carbono radioativo revelaram que os sambaquis mais recentes possuem idade de 1.500 anos, enquanto os mais antigos têm ao redor de 8.000 anos. São, portanto, mais antigos que as pirâmides do Egito. Os povos que habitavam esses locais eram os sambaquianos. A origem dos sambaquis é interiorana. Os sambaquis que habitaram a região sul do Brasil têm suas origens no interior do estado de São Paulo, onde por volta de 9.000 anos atrás acabaram mudando de localidade e de hábitos, se deslocando por rios até chegarem ao litoral. Os sambaquianos se alimentavam principalmente de peixes, moluscos, crustáceos e mamíferos marinhos, embora também se alimentassem de animais terrestres e vegetais. Não praticavam agricultura, nem a domesticação de animais. Os povos sambaquis não produziram cerâmica, porém possuíam muitas oficinas líticas, bacias de polimento que se encontravam em pedras. Nesses lugares produziam inúmeras ferramentas, como flechas, anzóis, pontas de lança, pesos de rede, martelos e até mesmo objetos com formatos de animais, os famosos zoólitos. Tinham apuradas técnicas de pesca, usavam anzóis e também redes. Nos sambaquis foram encontrados muitos ossos e dentes de peixes que não se encontravam nessa região litorânea, somente em alto mar, como algumas espécies de tubarão. Além disso, pesquisas arqueológicas mostram que os ossos dos braços e ombros desses grupos humanos eram muito grandes e mais robustos que os dos homens atuais. Isso significa que os sambaquianos praticavam e muito a navegação. Os grupos de sambaquis desapareceram há cerca de 1.000 anos. Não se sabe ao certo o que ocasionou seu fim. Algumas teorias apontam para a expulsão ou morte dos sambaquianos por outros grupos indígenas, enquanto outras teorias dizem sobre uma possível unificação com outros povos, como por exemplo os guaranis, que também ocupavam essa região litorânea. Desde o Brasil colônia, as conchas dos sambaquis vêm sendo aproveitadas para o fabrico de cal. As casas de muitas vilas do litoral foram construídas com cal de conchas dos sambaquis. As prefeituras municipais e os departamentos de estradas de rodagem compactavam o leito das estradas com conchas de sambaquis. A antiga estrada da base aérea de Florianópolis e outras estradas do interior da ilha de Santa Catarina foram construídas com conchas de sambaquis. A pista do aeroporto de Joinville foi compactada com conchas de um sambaqui. O mesmo se deu com as antigas estradas dos municípios catarinenses de Guaruva, Araquari, Imbituba, Imartuí, Laguna e Jaguaruna. Daí podemos imaginar os tesouros imensos de material arqueológico que,
Desta maneira, foram leviamente desperdiçados e destruídos. Em Santa Catarina temos o Museu do Homem do Sambaqui, que se localiza na cidade de Florianópolis, e também o Museu Arqueológico de Sambaqui, de Joinville. Nesses estão vários artefatos encontrados em sambaquis, como ossadas, zoólitos, ferramentas, entre outras coisas. Os sambaquis são a nossa história, fazem parte dos primórdios do Brasil e de Santa Catarina. Por isso devem ser lembrados e conservados como patrimônio da nossa sociedade. Vimos então que os sambaquis são montículos de sedimentos que se encontram principalmente em regiões litorâneas. Nesses sambaquis viviam os sambaquianos, povos nativos que possuem características muito diferentes dos outros povos brasileiros. Destacamos o fato desses sambaquis serem destruídos por ações humanas, e também que devemos proteger e conservar os mesmos, pois fazem parte da nossa história. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!